Aleluia, você pode sentar, abrir a sua Bíblia em Isaías capítulo 53. Na semana passada nós falamos sobre a consciência para com Deus. Na semana passada nós falamos sobre a consciência da condenação, a importância de nós entendermos que sem Cristo nós estamos condenados. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. A importância da consciência. Nós precisamos ter consciência de que sem Cristo nós estaríamos condenados. Amém? Também falamos na semana passada sobre a consciência da graça. Nós estaríamos condenados, mas não estamos, porque Cristo nos salvou de graça. De graça, de graça. Amém? Nossos pecados são perdoados, de graça. De graça para nós, custou caro para Ele, mas Ele nos deu de graça. Hoje vamos continuar falando sobre uma consciência para com Deus. E a primeira consciência, nós vamos falar da consciência da nova criatura. Fala comigo, a consciência da nova criatura. Algumas pessoas às vezes me perguntam assim: pastor, eu não sei se eu sou salvo, se eu não sou salvo. Eu não sei se eu estou em Cristo, se eu não estou. Pastor, me ajuda com isso. Eu sempre respondo da mesma maneira. Eu respondo assim: as suas coisas antigas já passaram e se fizeram novas. Porque a Bíblia diz: aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Sabe o que acontece? Eu sou uma nova pessoa. Eu não sou mais quem eu era. Eu não tenho mais os pensamentos que eu tinha. Eu não tenho mais os sentimentos que eu tinha. Eu não tenho mais as vontades que eu tinha. Eu não sou mais dominado pelo que me dominava. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Se as coisas antigas não passaram na sua vida, o que são essas coisas antigas na minha vida? Era ódio, era tanta falta de perdão, era tanta amargura, era tanto rancor, era tanta ira, era tudo isso. Tanta escravidão no pecado, mas passou tudo passou, coisas novas vieram, veio para a minha vida graça, perdão, misericórdia, amor e tudo mais. Nós somos nova criatura, agora nós precisamos ter a consciência da nova criatura, amém? Então Isaías 53, a partir do verso 1, diz assim, é um texto falando a respeito de Jesus, uma profecia sobre Jesus, diz assim: quem creu na nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas e cada um se desviava pelo caminho. Mas o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes. Por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo,
com seu conhecimento justificará a muitos, porque a iniquidade deles levará sobre si. Por isso eu lhe darei muitos como parte sua, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muito, e pelos transgressores intercedeu. Esse texto, falando a respeito de Jesus, tem algumas coisas que nós precisamos prestar atenção nela. E eu gosto muito de falar desse exemplo. Quando a gente escolhe um restaurante, que às vezes nós vamos a um restaurante por acidente, né? Assim, nós não escolhemos, era uma festa e nós somos que a festa era lá, essa tal coisa. Mas quando nós escolhemos um restaurante, eu quero ir naquele restaurante, geralmente, nós escolhemos por causa de uma comida que nós queremos comer. É ou não é assim? Não é verdade? Então, quando eu penso assim, olha, eu quero comer um filé com um molho tal, um filé, um molho roquefort, eu quero. Aí eu penso, eu vou lá no Coco Bambu, lá tem um filé, roquefort. Aí eu já sei que eu quero ir no Coco Bambu por causa daquele prato. Se eu estiver pensando assim, ó, eu quero comer uma picanha gorda, churrasco. Quem gosta de churrasco? Eu já sei onde eu vou lá no Fogo Campeiro, no antigo Sal e Brasa. Então, quando a gente vai a um restaurante, a gente vai pensando naquela comida. É ou não é verdade? Só que, às vezes a gente vai no restaurante, eu saio daqui pensando assim, hoje eu vou sair do culto e vou lá comer um filé roquefort no Coco Bambu. Fala comigo, aleluia. Olha para quem está do seu lado e fala, você vai pagar o meu. Então, eu penso, eu vou lá comer esse prato. Eu estou pensando só nesse prato, tá certo, amado? Só que aí eu chego no restaurante. Quando eu chego no restaurante, o piso está limpinho, a mesa está limpinha, certo? A mesa está posta, está bonita. Aí eu sento no restaurante, a cadeira está confortável, o clima está agradável, não tem muito barulho. Você está entendendo? Aí de repente, chega lá alguém para me atender, aí ele me atende bem, me atende sorrindo. Aí ele faz o pedido, escolhe o prato principal, aí ele me faz uma pergunta. Olha, tem uma entrada nova que é deliciosa. É uma casquinha que é feita com um molho de tomate com manjericão, crocante, delícia. Você quer experimentar essa entrada? Aí eu falo, não é que é uma boa ideia? Traz a entrada. Aí eu estou lá comendo a entrada, enquanto o prato principal fica pronto. Aí ele pergunta, vai beber um suco? Eu vou sim, morango com laranja. Aí ele traz aquele suco. Aí eu estou comendo a entrada, tomando suco, aí chega aquele prato principal, aquele filé, eu parto como, está macio, está gostoso, está quentinho. Quando eu termino de comer o prato, eu dou respiro fundo e falo, só faltou uma coisa, a sobremesa. Aí ele me traz aquela sobremesa com 1.275.000 calorias. E aí você come aquela sobremesa e a cadeira está gostosa, a mesa está bonita, o clima está agradável, não tem muito barulho. Fala comigo assim, ó, tudo é bom. Mas você lembra que no início da conversa era só o prato principal? Então eu quero te dizer uma coisa. Às vezes, quando nós falamos no Evangelho, muitas pessoas pensam no prato principal. Igrejas como a Casa do Pai, não é, que estão pregando a palavra, vai ter mesmo uma tendência da gente pensar sempre no prato principal, porque a gente fala muito do prato principal. O que é o prato principal que eu estou falando? Cristo veio à terra para salvar você. Esse é o prato principal. Só que quando nós pensamos em Cristo veio para salvar você, nós pensamos naquela coisa mais maravilhosa e verdadeira.
eu não vou passar a eternidade no inferno, porque Cristo me salvou. Eu vou passar a minha eternidade com Deus, lá naquele lugar onde não há tristeza, nem choro, nem dor, nem angústia, onde a alegria eterna coroará a minha cabeça, de mim fugirá a tristeza e o gemido, onde o coxo saltará como cervo, os olhos do cego se abrirão, os ouvidos do surdo se desimpedirão, a língua do mudo cantará. Você lembra disso? Isaías 35, eu vou para esse lugar, isso é maravilhoso. Isso é o prato principal. Só que eu quero falar uma coisa para você. Deus tem para você uma cadeira confortável aqui. Deus tem para você uma entrada deliciosa aqui. Deus tem para você um suquinho para o seu conforto e uma sobremesa deliciosa. O que eu estou falando para você é que a salvação e aquilo que Cristo fez por nós é muito mais do que nos livrar do inferno. Muito mais. Só que muitos cristãos não estão desfrutando daquilo que Deus já os deu por direito na cruz, porque não têm a consciência de como deve ser uma nova criatura. Então eu quero falar alguns pontos e quero pedir que você estude em casa esse texto de Isaías 53, amém? Mas eu quero falar alguns pontos aqui. Aqui está dizendo que Ele levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. Fala comigo, dores e enfermidades. O meu pastor, o pastor Emílio, a maioria de vocês conhece, ele tem 81 anos de idade. E desde antes de eu nascer, que ele fala uma coisa. Antes de eu nascer, minha família já congregava lá na igreja com ele, eu nasci e cresci lá. Ele fala uma coisa, eu tenho a saúde do céu, ele fala. Só que antes, quando eu era um bebezinho, ele tinha 40 e poucos anos. Hoje ele tem 81. E continua falando a mesma coisa. Eu tenho a saúde do céu. O homem não fica doente. Tem 81 anos de idade. E ele fala uma coisa. O dia que eu falecer, o dia que eu morrer, eu vou morrer uma morte que glorifica a Deus. E ele fica ali sempre saudável, sempre com saúde. Um homem cheio de vigor. Quando ele vem aqui, às vezes que ele veio aqui, todo mundo pode ver um homem de 81 anos, mas prega, cheio de vigor, cheio de fervor. Mas ele teve consciência de que, como nova criatura, as enfermidades foram levadas por Jesus. E às vezes nós vamos tomando, irmãos, a cultura dessa terra. Você está entendendo? Sente uma dorzinha, toma um remedinho. Sente outra dorzinha, toma outro remedinho. Não estou desprezando a medicina. Eu vou no médico, fui no médico essa semana, vou no médico semana que vem. Porque crente não tem medo de ir no médico. Crente vai no médico. Aí recebe o diagnóstico, ora e Deus cura. Você está entendendo o que eu estou falando? Não estou falando que a gente não toma remédio, não. A gente toma remédio se precisar. Se o Senhor não curar, nós vamos tomar o remédio. Mas o que eu estou dizendo é que muitas pessoas não desfrutam de saúde porque não têm a consciência daquilo que Deus já te deu. Ele já te deu, é seu. Cristo não vai levar as suas dores e as suas enfermidades, Ele já levou. Sabe aquele casamento onde a pessoa deixa lá em uma loja uma lista de presente? Aí imagina que eu vou lá nessa loja e escolho a geladeira mais cara da loja, R$5.000 a geladeira. Aí fica anotado lá, o pastor Gilson comprou a geladeira de R$5.000. Você que vai casar, vai orando aí. Então, você consegue imaginar aquele marido, aquela esposa, depois do casamento, indo na loja, eles chegam na loja, aí está lá escrito assim, ó, o pastor Gilson comprou a geladeira de R$5.000. Você consegue imaginar esse casal falando assim, não, essa geladeira é muito boa para nós. Nós não vamos levar essa geladeira tão boa, não. Vamos levar aquela ali, ruinzinha, de 799? Você consegue imaginar o casal escolhendo e levando a de 799, sendo que a boa de 5.000 está paga? Está pago! Está cheio de crente levando para casa a geladeira de 799. Eu não estou falando de geladeira, não. Eu estou falando que está cheio de gente que não entendeu que Cristo já pagou o preço completo, um pacote completo, e a pessoa está ficando satisfeita só com uma parte. Se você não quer tudo, que Deus tire de você e dê para mim.
Ele me salvou, aleluia, eu sou muito grato, não precisava ter feito mais nada, só a salvação era suficiente, aleluia. Mas Ele fez mais. Ele me deu saúde, se Ele me deu, eu quero. Ele levou sobre si as minhas enfermidades, a minha dor. Você quer ver outro problema que cristãos vivem? Não, eu vou falar mais desse negócio de saúde, que Deus quer te curar. Existem pessoas, irmãos, que suas famílias começam a ficar sem graça, começa a ficar chato, porque tudo é doença. Irmão, tem gente que vai no médico todo mês. Todo mês está no médico, todo mês está no médico, todo mês tem uma dor, tem um problema, tem uma coisa. Eu te falar um negócio, isso não é de Deus não. Põe o joelho no chão e ora. Eu não estou brincando. Põe o joelho no chão e ora. Acabou de ficar gripado, aí saiu da gripe, pegou a sinusite, saiu da sinusite, deu um problema na barriga, aí saiu do problema na barriga, deu não sei o quê, aí fica aquela coisa. Quero te falar uma coisa, Cristo já levou sobre si as suas enfermidades, as suas dores, Ele já levou sobre si, pelas suas pisaduras nós fomos sarados, é a promessa do Senhor para você, e você deve desfrutar, você deve viver, porque está pago. Amém? Pastor, eu estou tendo problema de saúde. Comece a orar insistentemente, profetizar. Eu tenho a saúde do céu, eu tenho a saúde de Deus, eu vou desfrutar da vida que Deus tem para mim, eu não aceito isso no nome de Jesus, e você ora. Mas tenha fé e creia naquilo que Jesus já te deu. Tem outras pessoas que de repente elas cometem um erro. Elas pecam, ou elas ofendem alguém, elas cometem um erro. Aí sabe o que acontece com ela? Elas começam a se achar dignas de castigo. Quem já ouviu aquele negócio assim? Deus castiga, viu menino? Fácil não que Deus castiga. Eu quero te falar uma coisa, Deus não castiga. Ele castigava. Só que agora, Ele já castigou tudo em Jesus. Por isso o texto que nós lemos diz, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. O castigo que nos traz a paz está sobre Ele. Eu quero dizer uma coisa, Jesus já sofreu. Jesus já foi açoitado, Jesus já foi para a cruz. Jesus já sofreu, meu amado, para que você não precisasse sofrer mais. Então, tem cristãos que eles pecam, e aí eles cometem um erro, eles fazem alguma coisa errada, e aí eles ficam assim, acabou, já sei, vai demorar 3 anos para Deus me usar de novo. Aí eles passam a semana remoendo aquele negócio, aí não consegue orar, aí não consegue viver com Deus, aí não consegue relacionar com os irmãos, não entendeu, não recebeu uma consciência de que ele é nova criatura. E como nova criatura, eu quero te falar, Cristo levou sobre si as nossas iniquidades também. Você está entendendo o que eu estou dizendo? As nossas transgressões, as nossas iniquidades, Ele sofreu e Ele pagou o preço, está pago. Você não precisa negociar com Deus para ver se Ele te perdoa ou se Ele não te perdoa, Ele já perdoou. Senhor, o Senhor vai perdoar? Ele vai falar, não filho, eu já perdoei. Então, meu amado, você imagina que o perdão é como uma grande caixa d'água no céu, cheia de perdão. Você está entendendo? E aí o arrependimento, quando você arrepende e confessa o seu pecado, é como a chave que abre aquela caixa d'água para descer aquela água sobre você. Mas já está lá, Deus já pagou, já é seu, você já é perdoado de todos os seus pecados. Você pecou, se arrepende e confessa. Deus não quer você lá, sabe, batendo nas suas costas, se martirizando, se castigando. Deus não quer isso de você, Deus quer uma coisa de você. Arrependa-se, larga o seu pecado, não pratique de novo, isso é o suficiente, não precisa ficar com mimimi, você já é perdoado. Consciência de nova criatura. Você já é perdoado pelo poder que há em Cristo Jesus. Por isso, Romanos 8, verso 1 em diante, diz assim, agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Aí a pessoa pergunta, pastor, como é que eu sei se eu estou em Cristo ou não? Bem simples, aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas antigas já passaram e se fizeram novas.
Se você é nova criatura, as coisas antigas já passaram e se fizeram nova, então não tenha dúvida não, meu amigo, você está em Cristo e não há nenhuma condenação para você. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto que foram impossível a lei no que estava enferma pela carne, e isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado. E com efeito condenou Deus na carne o pecado. Na carne de quem? Deus condenou o pecado na carne de quem? Então pare de pensar que você tem que sofrer na sua carne por causa do seu pecado. Jesus já sofreu para que você não sofresse. Amém? Verso 4. A fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Antigamente os homens tinham que cumprir o preceito da lei. Hoje o preceito da lei é cumprido em nós. Aquele que cumpriu a lei, até morrer naquela cruz, liberou o Espírito que cumpriu a lei para viver dentro de mim e dentro de você. E hoje nós temos o Espírito Santo, a unção de Deus que nos ensina, vai para a direita, vai para a esquerda, faz isso, faz aquilo outro. Então, meu amado, não há condenação, nós somos livres, Cristo nos libertou. Então, existe muito mais que o prato principal, que é maravilhoso o prato principal. Eu não vou ser condenado, eu não vou viver no inferno, eu vou ter eternidade com Deus. Se é o prato principal, é maravilhoso, mas eu também sou curado, eu também sou sarado, eu tenho a saúde do céu, eu tenho vitória em Cristo Jesus, eu tenho tudo isso. É meu, Ele me deu. Se você não gosta de entrada e sobremesa, dá para mim, que eu como. Tudo que o Senhor quer para mim, eu quero também. Ele me deu capacidade de amar, Ele me deu capacidade de perdoar, Ele me deu capacidade de andar a segunda milha, Ele me deu capacidade de amar aquele que eu nem conheço. Tudo isso é o que Cristo me deu. Você precisa ter a consciência da nova criatura. Você não é como as pessoas desse mundo. Sabe por que você não é como as pessoas desse mundo? Pastor, por que eu não sou como as pessoas desse mundo? Tem uma resposta. A resposta é simples. Você não é desse mundo. Foi o que Jesus falou. Vocês não são desse mundo, como eu também não sou. Não é isso? Aqui, meu amado, não é a sua origem. Aqui é um lugar de passagem. Sua origem é Deus. De lá você veio, para lá você vai voltar. O seu corpo nasceu do pó e vai voltar para o pó. Mas o seu espírito nasceu de Deus e vai voltar para Deus. Amém? Então fala comigo, eu quero ter uma consciência de uma nova criatura. Amém? Segundo tópico, a consciência do discípulo. Fala comigo aí, a consciência do discípulo. Nós precisamos saber disso. Jesus é o nosso mestre. Nós seguimos o seu modelo. Nós fazemos o que ele nos ensina a fazer. Então, nós somos discípulos de Jesus. Amém? Quem é discípulo de Jesus? Nós temos um discipulado aqui no mundo. Por que o discipulado no mundo existe? Porque Jesus deu uma ordem, ide por todo mundo e fazei discípulos. Então, nós vamos e fazemos discípulos. Mas nós fazemos discípulos de quem? Discípulos para quem? Discípulos de Jesus e para Jesus. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então, nós somos discípulos de Jesus. Amém? Agora, como discípulos de Jesus, nós devemos seguir o seu exemplo. Nós devemos ter uma consciência. Eu sou um discípulo de Jesus. Você sabe, é muito importante nós fazermos bem esse papel de ser discípulo de Jesus. Não sei se você já brincou de siga o mestre. Aqui tem isso no Ceará, siga o mestre. O que acontece? O que é siga o mestre? Vai uma pessoa andando na frente, tudo que aquela pessoa que está andando na frente está fazendo, todo mundo na fila atrás tem que fazer. Então, se eu estou brincando de siga o mestre aqui, eu levanto a mão, todo mundo atrás tem que levantar a mão. Se eu passar por aqui e pular essa caixa, todo mundo tem que passar e pular essa caixa. Se eu levantar as duas mãos, todo mundo tem que levantar as duas mãos. Se alguém no meio do caminho errar, quem está lá atrás certamente errará. Então você tem que saber que muitas vezes a referência que a pessoa vai ter de Cristo é você.
Sou eu. E muitas vezes, se eu falhar em ser um bom discípulo, um bom imitador de Jesus, muitas vezes as pessoas vão estar entendendo errado quem Jesus é. João capítulo 13, versículo 14 e 15 diz assim: ora, se eu, sendo Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei exemplo, para que, como eu fiz, façais vós também. Jesus está falando, eu sendo Senhor, ou seja, dono e mestre, lavei os pés. Então imagina vocês o que vocês têm que fazer se vocês não são senhores nem mestres. Jesus disse, eu vos dei exemplo, para que assim como eu fiz, façais vós também. Um texto clássico sobre esse assunto é o que o apóstolo Paulo falou aos Coríntios, 1 Coríntios 11, 1. Ele disse, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Nós precisamos viver uma vida que nos permita falar isso com as pessoas. As pessoas falam, eu não sei como imitar a Jesus. Você pode falar assim, olha para mim e imite a mim, porque eu estou imitando Ele. Amém? Fala comigo, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Quando as pessoas na sua casa, na sua família, no seu trabalho, na sua escola, precisarem saber como andar com Jesus, o que elas precisam fazer é só olhar para você e ver em você como Jesus é e como eles devem viver. Amém? Você sabe que, olha o que Jesus disse em Mateus capítulo 5, versículo 38, diz assim, ouviste o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso. Mas qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. E ao que quer demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pede. E não voltes as costas ao que deseja que lhe emprestes. Ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e derrama as chuvas sobre os justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Sede, portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Eita, Evangelho de Jesus. Palavra de Deus para eu amar. Esse é o Evangelho, meu amado. Esse é o mandamento do nosso Senhor. O que acontece é que você entra no Evangelho e perde todos os seus direitos. Você entra no Evangelho para seguir Jesus. Seguir o exemplo de Jesus. Você está entendendo? Eu quero tirar um tempo para você aqui agora. E eu poderia fazer isso que eu vou fazer aqui agora usando a minha própria vida, mostrando como eu faço na minha própria vida. Mas talvez se eu fizesse isso, alguém talvez poderia achar assim, não, o pastor está fazendo isso, é muita soberba, e eu não quero parecer soberbo para vocês. Então, eu vou fazer o que eu vou fazer usando a história da igreja local aqui, da casa do Pai. Porque nós devemos ser discípulos de Jesus. Fala comigo, eu sou um discípulo de Jesus. Eu devo pensar como um discípulo de Jesus. Fala mais alto aí. Então, eu devo pensar como Jesus. Eu devo agir como Jesus. Agora, você tem que entender que existe uma luta aí entre a sua carne e o seu espírito. E o Espírito de Deus. A sua carne quer fazer outras coisas. Mas você se lembra do que o Senhor falou com Caim. Caim,
O seu desejo será contra ti, mas cabe a você dominá-lo. Então, muitas vezes, o seu desejo será contra ti, mas cabe a você dominá-lo. E por quê? Porque a sua carne, muitas vezes, vai fazer diferente do que Jesus faria. Você se arrepende, confessa, abandona, decide não fazer mais daquele jeito e seguir a Jesus e fazer como Jesus faria. Porque nós somos discípulos de Jesus. As pessoas precisam olhar para nós e ver Jesus. Então eu quero te falar um pouco da cultura da casa do Pai. Graças a Deus a igreja está crescendo demais. Tantas pessoas sendo salvas, tantas famílias sendo restauradas, né? O encontro está chegando aí, não é? E são, nem lembro quantas pessoas agora, mas bem mais do que 100 pessoas estão indo para o encontro agora, né? Fazer o encontro com Deus. Maravilhoso. O Senhor é bom. Amém? Mas eu quero que você aprenda um pouco da nossa cultura, cultura da casa do Pai. Amém, meu amado? Porque nós decidimos que nós vamos ser uma igreja. Nós não vamos ser um clube. Nós vamos ser uma igreja. Na igreja, nós somos o corpo de Cristo, a família de Deus. É o que a Bíblia diz, vós sois família de Deus. Então nós vamos lidar aqui como família. Então, eu quero te explicar bem essa cultura, para que essa cultura vire a sua cultura e você viva isso fora daqui, na sua casa, no seu trabalho, na sua família, na sua rua, no seu bairro, que você viva essa cultura, a cultura cristã. Amém? Então, deixa eu te dar um exemplo. Quando você chega aqui na casa do Pai, você não tem lá no portão 4 seguranças, fardados, vestidos, bonitos para te receber e te passar uma boa impressão. Tem? Você tem isso? Não tem. Quando você entra aqui no terreno da casa do Pai, você não vê um monte de funcionário uniformizado, vestido lá com o uniforme da empresa tal, que estão limpando o chão para você passar. Você não vê esses funcionários aí lavando o banheiro que você vai usar. Quando você entra aqui também, você não vê um monte de funcionário que está aqui limpando as cadeiras e tal, para você sentar. Você vê isso? Não vê, você nunca vê. Sabe por que você não vê? Porque essa é a nossa escolha para hoje. Fala comigo, para hoje. Essa é a nossa escolha para hoje. É a nossa cultura para hoje. Eu vou te explicar o porquê dessa cultura, para você aplicar essa cultura na sua vida. Amém? Nós vamos ver uma planilha aqui agora. Não vai dar para todo mundo ler essa planilha. Então eu vou ler para você. Lá em cima está escrito, entradas e saídas mensais de dízimos de 2017. Então está lá. Janeiro entrou 25 mil, saiu 21, sobrou 4. Fevereiro entrou 29 mil, saiu 35, faltou 6. Março saiu 31, entrou 31, saiu 20, sobrou 11. Abril, entrou 25, saiu 18, sobrou 6. Maio, entrou 36, saiu 29, sobrou 6. Junho, entrou 28, saiu 26, sobrou 2,5. Julho, entrou 33, saiu 26, sobrou 7. Agosto, aconteceu um avivamento, entrou 44. Não sei o que foi isso. E saiu 25, sobrou 19. Setembro entrou 27, saiu 20, sobrou 7. Outubro, mês passado, entrou 38, saiu 21, sobrou 16. A entrada média, então, mensal da casa do Pai, 32 mil, saída 24 mil, certo? Muito bem. Agora, nós vamos ver uma próxima planilha aqui. Põe para mim. Próxima planilha, por favor. Muito bem, aí tem uma próxima planilha. Despesas salariais locais, R$10.700. O que é essas despesas salariais locais? É o salário de todo mundo aqui.
é o que eu recebo, mais o que a minha esposa recebe, mais o que o Naemerson recebe, mais o que a Iane recebe, mais o que a dona Jane recebe, mais os custos salariais, encargos e almoço e vale transporte, somando o meu salário, mais o salário da minha esposa, mais o salário do Naemerson, mais o salário da Iane, mais o salário da dona Jane, mais encargos e tal, dá um total de R$10.000, certo? O salário de todo mundo. Muito bem. Agora a gente tem ali investimento em missões, pastor Marcelo. Está lá na Índia, plantou a igreja lá, temos lá a igreja plantada na Índia, pastor Marcelo recebe um salário de R$2.000 por mês. Pastor Geraldo, R$1.000 por mês. Pastor Emílio, R$1.000 por mês. Manassés, R$1.000 por mês. Raimundo, R$300 por mês. Mônica McNutt, R$2.000 por mês. Orfanato Reviva, R$1.200 por mês. Deixa eu explicar o que é o Orfanato Reviva. Não sei se você sabe, nós sustentamos em Moçambique, em Nampula, Moçambique, na África, um orfanato com 35 crianças. Esse valor, tão pouco, mas esse valor sustenta integralmente, alimenta e veste 35 crianças na África. Contabilidade, R$300, aluguel, R$2.050. Esse aluguel é aluguel de onde eu moro, mas aluguel de onde o professor de música, o Oséias, mora, tá. Energia daqui, né, R$2.500. Água, R$50, aleluia, porque aqui tem poço profundo, então a gente paga água bem baratinho, porque a água que a gente usa quase tudo é do poço. Limpeza e manutenção, todos os material e tal, dá um custo médio de R$1.500 e R$4.800 de ônibus por mês, o ônibus que busca os irmãos que vêm de ônibus para a igreja, correto? Você entendeu aquela planilha ali? Todo mundo entendeu? Muito bem. Isso aqui é o custo mensal, todas as despesas mensais da casa do pai. Dá mais ou menos aquele valor ali, R$30.100. Agora, preste bem atenção. Para de passar esse recadinho para mim, filho. Tira esse recadinho daí, em nome de Jesus. Olha bem lá o que vai acontecer quando ele tirar o recadinho. Vamos somar aqueles investimentos em missões ali? Se eu pegasse todo aquele valor lá, ó, 2.000 do pastor Marcelo, 1.000 do pastor Geraldo, 1.000 do pastor Emílio, 700 do Manassés, 300 do pastor Raimundo, 2.000 da Mônica, 1.200 do orfanato, se eu pegasse esse dinheiro todinho e colocasse ele aqui dentro, vamos pagar porteiro, segurança, 4, 5 funcionários para estar aqui, para limpar e para deixar tudo perfeito e tal. O que ia acontecer? A gente ia cada vez mais ter um lugar muito mais sofisticado, muito mais confortável, muito mais limpo, muito mais bonito. Todo mundo está entendendo? Só que nós decidimos ter uma cultura. E eu já reuni com os líderes algumas vezes, principalmente com o pessoal do acolhimento, o pessoal do louvor. E nós decidimos ter uma cultura. E eu coloquei para as pessoas assim: vocês têm uma escolha para fazer. Façam a escolha. A primeira escolha é: nós vamos encher esse lugar aqui de funcionários. E quando você chegar aqui, o banheiro vai estar impecável, porque vão ter funcionários lá limpando todo o tempo. Você vai chegar aqui, vai ter sempre um segurança lá no portão para você se sentir seguro. Você vai chegar aqui, vai estar tudo limpo, tudo perfeitinho para você. Essa é uma opção. A outra opção é o seguinte: você vai enfiar a sua mão no vaso e vai lavar o vaso. Em vez de estar o vaso sanitário limpo, você vai pegar uma bucha e vai lavar o vaso sanitário. E quando você estiver lavando o vaso sanitário, você vai se lembrar que porque você está lavando o vaso sanitário, tem 35 crianças comendo e vestindo lá na África. Porque em vez de estar pagando uma pessoa para lavar o vaso, eu decidi lavar. Então você escolhe que cultura você quer ter. Então nós decidimos que para essa igreja, nesse tempo, quando a gente vê o banheiro sujo, nós não vamos chamar a pessoa que limpa, nós vamos pegar a vassoura.
Nós decidimos que para esse tempo, quando eu ver uma coisa que não está no lugar, eu não vou chamar quem coloca no lugar, eu vou colocar no lugar. Quando eu ver uma coisa faltando, eu não vou chamar quem supra aquela necessidade, eu vou suprir. E eu vou lembrar que porque eu decidi servir, o evangelho está sendo pregado na África, está sendo pregado na Índia, está sendo pregado no sertão, você vê ali às vezes valores pequenos, tipo R$700, é pouco, né, para uma pessoa. Irmão, mas esses R$700 faz tanta coisa que você não tem ideia, porque esses R$700 sustenta um casal de pastores, o Manassés. Que ele está num lugar que eu duvido que você ficava lá 30 dias. O lugar mais esquecido que eu já fui na minha vida. Algumas pessoas daqui foram lá comigo. O Danilo foi, a Isabela foi, a Débora Corade foi, a Stephanie foi. Lá no meio do sertão, a 1.400 quilômetros daqui, indo para o lado da Bahia, no meio do mato, você viaja 5 horas na estrada de terra para chegar lá. Ninguém quer ir lá. Um lugar que moram 300 pessoas, leprosos, todos leprosos, porque antigamente era um leprosário lá. Os padres levavam os leprosos todos para lá. Lá todo mundo é leproso, até hoje. Médico não anda lá, não pisa lá. Nós fomos lá, não tinha água. Então nós fomos lá e furamos um poço lá. Custou dinheiro, muito dinheiro. Daqui. Demos água para o povo. Eu fui lá, fiz o primeiro culto lá. Evangelizei o povo, converteu gente aos montes. Eu profetizei esse lugar aqui que é um deserto, Deus vai pôr água, vai ter um manancial aqui. Sabe o que tem lá hoje? Lá tem uma lagoa hoje. O povo cria peixe lá hoje. O povo planta mandioca, colhe mandioca, come a mandioca, faz farinha de mandioca, troca a farinha em comida. E tem uma igreja plantada lá naquele lugar que ninguém quer ir. Tem um casal de pastores cuidando daquela igreja. Por quê? Porque nós decidimos lavar banheiro para mandar o dinheiro para ele. Sabe como se chama isso? Isso se chama justiça. Isso é a mente do discípulo de Jesus, que entende o que o apóstolo Paulo falou. Quem colheu muito não teve demais, e quem colheu pouco não teve falta. Agora, um dia, no nome de Jesus, nós vamos ter as duas coisas. Fala amém alguém comigo. Quando Deus converteu o nosso bolso e a gente aprender a ser um dizimista bem fiel. Porque, amado, se toda a igreja dizimasse, aí a gente ia ter as duas coisas. Mas hoje eu não estou falando disso, o assunto é outro. Hoje eu quero que você pegue essa realidade aqui e aplique essa realidade na sua vida pessoal. Eu tenho um valor X que eu posso gastar com o meu conforto, eu posso gastar com o meu prazer, eu posso gastar com o meu deleite, mas eu tenho irmãos aqui dentro dessa igreja, aqui em Fortaleza, no Brasil, nas nações da terra, que não tem nem o que comer direito. Então eu vou abrir um pouquinho mão do meu conforto, para que o meu irmão tenha suas necessidades supridas. Sabe como é o nome disso? O nome disso é a consciência de um discípulo de Jesus. Nós estamos aqui, meu amado, para mostrar para o mundo como que a música toca. Porque no mundo, presta atenção no que eu vou te falar. No mundo, é cada um por si. Na igreja, é você por todos. Não é Deus por todos, não. É você por todos. Porque o mundo não está olhando para Deus, porque o mundo não pode ver Deus, mas pode ver você. Quando você anda em justiça, quando você anda em retidão, quando você abre mão dos seus direitos para honrar o nome de Jesus, você vai ver, sua luz vai brilhar. Assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao Pai que está no céu. Sabia que quando você nasceu nessa terra, você nasceu nu? Não tinha nenhum brinco no seu corpo, não tinha nenhuma pulseira, nenhum colar, não tinha uma roupa, não tinha um par de sapato bonito. Você veio a esse mundo nu. E o valor que você tem para Deus continua sendo o mesmo. Eu quero te dar uma notícia: quando você sair daqui, você não vai levar nada.
Mas tem uma coisa, se você investir o que Deus te der em obras, quando você sair daqui, você vai levar tudo, porque a Bíblia diz, aqueles que descansaram no Senhor, as suas obras o acompanham. Então você tem uma escolha para fazer, você deixa o seu tesouro nessa terra ou você leva ele com você para o céu. O que eu quero com você hoje é que você tenha uma consciência de que Deus mudou a sua vida, de que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas, os valores antigos, as coisas desse mundo já passaram. Os pecados desse mundo já passaram. Mágoa, rancor, ódio, já passou. Pecado, prostituição, já passou. Eis que se fizeram novas na minha vida agora. Eu desfruto de paz, eu desfruto de perdão, eu desfruto de misericórdia, eu desfruto de reconciliação, eu desfruto de amizade, eu desfruto de uma vida cheia de saúde, de uma vida cheia do Espírito Santo. Tudo se fez novo. Mas porque tudo se fez novo, eu preciso compartilhar. Eu preciso compartilhar. E mostrar para esse mundo como que a música toca no céu. O mundo precisa ver. E o mundo verá através de mim e de você. No nome de Jesus.